Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15, parte 2. Jesus ensina sobre a oração. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nos versículos 5 e 6, de Mateus capítulo 6. Alguns, especialmente os líderes religiosos, queriam ser vistos como santos, e a oração em público era um modo de chamarem a atenção para isso. Porém Jesus enxergou a intenção deles de se promoverem e ensinou que a essência da oração não é a justificação em público, mas a comunicação particular com Deus. Há lugar para oração em público, mas quando alguém deseja orar onde os outros o notarão, percebe-se que a pessoa não está se dirigindo verdadeiramente a Deus. Nos versículos 7 e 8, de Mateus capítulo 6. Repetir as mesmas palavras várias vezes como se fosse um mantra não é a maneira de assegurar que Deus ouvirá a oração. Não é errado se dirigir a Deus muitas vezes com os mesmos pedidos. Jesus encoraja a persistência na oração, mas condena a vã repetição de palavras que não são oferecidas com um coração sincero. Se as nossas orações forem honestas e sinceras, jamais pensaremos que oramos demais. Antes de começar a orar, certifique-se de que o fará com sinceridade, empregando palavras que expressem seus sentimentos genuínos. No versículo 9, de Mateus capítulo 6. A oração neste versículo é frequentemente chamada de oração do Senhor, porque Jesus a ensinou aos discípulos. Ela pode ser um padrão para as nossas. Primeiro devemos louvar a Deus e pedir que seu reino seja ampliado aqui na terra, depois apresentar nossas necessidades diárias e solicitar ajuda para nossas lutas diárias. A frase Pai Nosso, que estás nos céus indica que Deus não é apenas majestoso e santo, mas também pessoal e amoroso. A primeira sentença desta oração modelo é uma declaração de louvor e um compromisso se honrar e respeitar o nome santo de Deus. Podemos honrar o nome de Deus tendo cuidado ao usá-lo respeitosamente. Se usarmos o nome de Deus levianamente, não nos estaremos lembrando de sua santidade. No versículo 10, de Mateus capítulo 6. A frase Venha o teu reino é uma referência ao reinado espiritual de Deus. Não há libertação de Israel do domínio de Roma. O reino de Deus foi anunciado na aliança com Abraão. Mateus capítulo 8, versículo 11, Lucas capítulo 13. Versículo 28, está presente no reinado de Cristo no coração dos crentes. Lucas capítulo 17, versículo 21 e será completamente estabelecido quando todo o mal for destruído e Deus designar um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Quando oramos seja feita a tua vontade, não nos estamos entregando ao destino, mas orando para que o propósito perfeito de Deus se cumpra tanto neste mundo como no vindouro. No versículo 11, de Mateus capítulo 6. Quando oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estamos reconhecendo que Deus é quem nos sustenta e supre nossas necessidades. É uma concepção errada pensar que provemos a nossa própria subsistência. Devemos confiar em Deus a provisão diária do que Ele sabe que precisamos. No versículo 13, de Mateus capítulo 6. Às vezes, Deus permite que sejamos tentados. Como discípulos, devemos orar para que sejamos guardados nos tempos difíceis e para que Ele nos livre de Satanás, o maligno, e de seus enganos.
Todos os cristãos experimentam conflitos durante a tentação, que, em alguns momentos, parece tão sutil que sequer percebemos o que está acontecendo conosco. Mas Deus prometeu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Peça a Deus para ajudá-lo a reconhecer a tentação, dar-lhe forças para vencê-la e escolher o caminho que esteja de acordo com a vontade dele. Nos versículos 14 e 15, de Mateus capítulo 6, Jesus nos dá uma surpreendente advertência sobre o perdão. Se recusarmos perdoar aos outros, Deus também se recusará a perdoar-nos. Por quê? Porque, quando não perdoarmos aos outros, negamos nossa condição de pecadores que precisam do perdão de Deus, o perdão dos pecados, concedido por Deus quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, não é resultado direto de perdoarmos aos outros, e sim do sacrifício de Cristo por nós. Ver Efésios capítulo 4, versículo 32. Mas ao entendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocá-lo em prática em relação a nosso próximo. É fácil pedir perdão a Deus, mas é difícil concedê-lo aos outros. Sempre que pedirmos que Deus perdoe os nossos pecados, devemos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho perdoado aqueles que me têm magoado?